Olá, tudo bem? Em Marcos 16, o texto fala sobre a ressurreição de Cristo Jesus. É um texto muito importante para nós cristãos. No versículo 9, o texto vai falando para nós sobre a aparição de Jesus já ressurreto para Maria Madalena e o entusiasmo de Maria Madalena ao correr de imediato e contar aos discípulos aquela novidade. Mas uma grande frustração acontece na vida de Maria Madalena porque os discípulos não creem nisso. Logo depois, Jesus aparece para mais 2 discípulos e eles também fazem a mesma coisa, correm para os outros discípulos, contam que Jesus ressuscitou e eles também não acreditam. Depois o próprio Jesus, ressurreto, aparece para os seus discípulos e os corrige, os disciplina em relação à incredulidade e a coração duro. E esse coração duro é nada mais, nada menos do que dureza de coração, tem a ver exatamente com a falta de fé, com a incredulidade, com precisar ver para crer. E ele repreende os discípulos ali. E o texto vai seguindo, falando sobre todo aquele que crê e for batizado será salvo. O crer dentro do Evangelho é o primeiro passo para que todo esse propósito comece a acontecer na nossa vida. Para mergulharmos no Evangelho, para mergulharmos nessa promessa, para vivermos essa paternidade de Jesus Cristo. É necessário crer, não adianta somente aceitar. Nós precisamos crer. Não é uma oferta que se aceita e se guarda. É uma oferta que se aceita porque se crê e se vive, não se guarda. Não se guarda uma promessa, não se guarda o Evangelho só. O Evangelho se vive porque o Evangelho é para refletir na nossa vida a luz de Cristo Jesus. Como vamos refletir a luz de alguém que nós não cremos? Como vamos inundar esse prazer de servir a alguém que nós não cremos? O crer é muito importante dentro dessa caminhada cristã. É um passo fundamental, é o primeiro passo. E um passo que não se pula, é um passo que se dá, é necessário crer. E quando o texto fala sobre ser batizado para ser salvo, crer e ser batizado para ser salvo, esse batismo não é a liturgia do batismo. É claro que Jesus viveu essa liturgia, ele também foi às águas e foi batizado. Mas o mais importante é a mudança do coração, é a transformação de vida. E é essa forma natural de se confessar diante dos homens que houve essa mudança. Isso é mais importante do que a liturgia em si. Mas eu não estou querendo dizer para você que não precisa fazer a liturgia. Faça a liturgia. Mas não esqueça que essa liturgia ela não tem efeito nenhum se não houver mudança de coração, se não houver transformação, se não houver uma aceitação. Por isso que o texto fala primeiro, crê. O batismo só é validado, espiritualmente falando, só é validado de fato diante do Senhor Jesus se você crê no que você está fazendo. Tem até um texto bíblico que fala que a gente tem que prestar ao Senhor Jesus um culto racional, ou seja, entenda. A fé não é racional, mas o caminhar com Jesus é racional. Eu preciso crer, eu preciso aceitar, eu preciso viver aquilo como alguém que realmente decidiu de coração. E o batismo é uma consequência desse crer. Porque você vai às águas porque você crê. Você vai às águas porque seu coração foi transformado. Você vai às águas e confessa Jesus diante de todos e publica isso. Isso deixa claro para as pessoas porque você creu. E o texto segue, esse texto de Marcos 16, depois que ele fala para os discípulos que aquele que crê e for batizado será salvo, ele fala, e estes sinais seguirão aos que creem. Outro passo importante. Primeiro você crê, depois você confessa pelo batismo e depois você tem sinais que te seguem. São sinais que aferem que de fato você está no caminho. E quando eu estava nessa parte do texto, eu me lembrei de Atos 9, do 17 a 24, que fala que Pedro, ele saiu por toda parte pregando o Evangelho. Fazendo a obra, fazendo o ID, exatamente nesse caminho. E os sinais seguiram a Pedro como a outros discípulos também. Especificamente quero falar de Pedro agora, porque tocou muito meu coração no momento que eu estava lendo esse texto. A Bíblia fala que Pedro ele teve com Enéas, um homem que havia 8 anos sofrendo de paralisia nas pernas. A Bíblia diz que Pedro falou, Enéas, levanta, arruma a tua cama. E esse homem foi curado. E todos que estavam ali aceitaram a Jesus. Logo depois, ali perto também, alguns quilômetros ali, próximo de onde ele estava,
ele encontra com uma mulher que era uma discípula de Jesus. O texto fala que ela era discípula de Jesus. E essa mulher morreu. E as viúvas que foram abençoadas por ela trouxe provas concretas de que ela foi bênção na vida dessas viúvas. Elas trouxeram roupas e outras coisas que aquela mulher fez com as suas próprias mãos para abençoar a vida dessas viúvas. E essas viúvas clamavam e choravam pedindo: Pedro, faça algo por essa mulher. E Pedro manda todo mundo sair, dá ordem àquela mulher que se levante, chama o nome dela, Tabita, em grego chama Dorcas, levanta, e ela levanta, ela é curada. E já diferente de Enéas, o público que estava assistindo aquilo ali, a Bíblia já não diz que todos, mas fala alguns, aceitaram a Jesus. E eu quero fechar com você agora, trazendo algumas reflexões nesse texto. Em primeiro lugar, é necessário crer. Todos nós precisamos crer. Para mergulhar nesse propósito, para mergulhar nessa esperança de fé, para mergulhar nessa vida, nesse estilo de vida, para ter a possibilidade de viver essa história, precisamos crer. Em segundo lugar, precisamos confessar isso publicamente, através do batismo. E deixo claro que o batismo não é somente a liturgia, mas é a mudança que vem desse crer, que é de dentro para fora. É uma mudança que não são as águas que vão fazer uma limpeza no teu coração, mas é o crer. É o crer que faz essa limpeza e te leva a viver esse batismo da forma mais profunda, nas águas mais profundas possíveis. Então, crer, ser batizado e os sinais seguirão. Como eu usei o exemplo de Pedro, eu e você somos como Pedro. Podemos viver sinais na nossa vida, porque esses sinais seguirão aos que creem. E eu quero dizer para você que uma vida que não tem sinais é uma vida que, infelizmente, não houve ainda essa ação de crer e de ser batizado, de confessar publicamente. É necessário, se você tem olhado para a sua vida e tem dito assim, olha, minha vida não tem tido sinais nenhum, volta ao início de tudo, recomeça, porque o Evangelho é lindo por isso, porque há a possibilidade de recomeçar. A qualquer momento, você pode dar o reset e recomeçar ao início de tudo, voltar ao início de tudo, voltar a provar o primeiro amor e voltar aos primeiros passos, não importa, porque o nosso Deus, Ele nos ama tanto que Ele não quer que a gente permaneça da mesma forma. Amém? Então, esses sinais seguirão os que creem. Infelizmente, alguns sinais seguem a todos, mas nem sempre são esses sinais que a Bíblia fala. Né? Tem pessoas que são lembradas por sinais como, poxa, aquela pessoa é fofoqueira, aquela pessoa é mal pagadora, aquela pessoa é atrasada, aquela pessoa é mentirosa, aquela pessoa é mal cuidada, aquela pessoa é uma pessoa que se irrita muito fácil, espragueja todo mundo, aquela pessoa é violenta, aquela pessoa é muito dura, aquela pessoa é mal amada. E são tantos sinais, mas não são os sinais que a Bíblia fala. Mas tem muitas pessoas que são lembradas todo o tempo, como, poxa, fulana, sim, uma pessoa generosa, uma pessoa que traz uma paz consigo, uma pessoa amorosa, uma pessoa misericordiosa, uma pessoa que se doa pelos outros, uma pessoa que sempre tem uma palavra de Deus para a gente, uma pessoa que Deus usa no momento oportuno e ela impõe as mãos e as pessoas são curadas, uma pessoa que proclama o Evangelho, que aponta para a cruz em tudo que faz, uma pessoa que se dispõe a ajudar, uma pessoa que ama os outros profundamente ao ponto de dar o que tem para ajudar o outro. Uma pessoa que crê em Jesus, uma pessoa que ama Jesus, uma pessoa que exala Jesus por todo lugar que vai. Esses são os sinais. Esses são os sinais. São alguns dos sinais que a Bíblia diz nas entrelinhas do texto, que precisam nos seguir e que são sinais que pontuam, são sinais que esclarecem para os outros que aquela pessoa crê e aquela pessoa foi batizada, que aquela pessoa crê e que aquela pessoa publicamente confessa Jesus como Senhor. Esses sinais precisam te perseguir. E eu quero te fazer uma pergunta. Que sinais têm te perseguido? Que sinais têm te seguido? Que sinais têm te acompanhado ao longo da tua vida? Da primeira cena que eu falei ou da segunda cena? Ou você tem estado no meio do caminho, nenhum sinal tem te acompanhado?
Eu quero te dizer que Jesus, nesse momento, tem te chamado para vir para esse lugar dos sinais que a Bíblia diz que precisam nos seguir. E se você ainda não tem vivido esses sinais, volta ao início de tudo. O Evangelho é lindo, como eu falei, por isso, porque há a possibilidade de todo o tempo voltar ao início, de começar de novo, de viver aquela experiência profunda com Deus, de sentir aquele amor profundo pelo Senhor. Mas é necessário que creia, é necessário que creiamos, é necessário crer, é necessário nos entregarmos a esse Senhor Jesus de todo o nosso coração. E essa paixão profunda vir de dentro para fora. E é assim que acontece o batismo. É quando o nosso coração realmente é mudado e nós confessamos publicamente, não somente pelo ato, mas por toda a mudança que houve de dentro para fora. Nós confessamos publicamente que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. E o próximo passo é esses sinais que a Bíblia diz seguirão que creem. Eu quero dizer para você que o Senhor está te chamando para esse lugar, porque Ele te criou para estar nesse lugar. Você pai, você mãe, você precisa estar nesse lugar e precisa disseminar essa esperança sobre a tua descendência, sobre a tua geração. Que Deus te abençoe, que essa palavra entre no teu coração com muito amor, porque ela está sendo enviada com muito amor. E que você possa fazer uma reflexão, uma autorreflexão e entender em que lugar você está. Mas não interessa o lugar onde você está. Vai para o lugar onde Deus planejou para você estar. Vai para o lugar onde Deus deseja que você esteja. Vai para o lugar que você foi feito para estar, em nome de Jesus. É esse lugar que o Senhor te quer, esse lugar que o Senhor espera que você esteja lá. Deus te abençoe.